Quero ter um lugar só meu, onde eu possa dividir com pedaços seus. Quero mais que ficar a sós, quero um solo só pra nós. Quero ar, que bonito céu, no domingo quero chuva pra me proteger. Quero ter guardado pro final algo pra lhe dizer. O que a gente esperava encontrar foi com o tempo chegando e nasceu. Uma estrela, um pedaço de mar, eu roubei pra lhe dar. E é como ser sempre, e é como ser novo, e é como dizer adeus e ter como ficar. E é como ser sempre, e é como ser novo, e é como dizer adeus e ter como ficar. Bem-vindos a mais um Psicologia e Arte. Estamos aqui pela Rede Evangelizar de Comunicação, eu, Adriana Poteski, com Ziza Fernandes, com nossa maestrina Janaíne e com o nosso convidado Max Cardoso. E estaremos falando hoje um tema belíssimo, realmente que todos vocês com certeza têm. Pai. O tema paternidade, uma linda vocação que existe desde quando o mundo é mundo. Ser pai não é nada simples, mas é uma vocação maravilhosa. Hoje nós vamos ter bons exemplos, a gente vai se encher de esperança com filmes que nos ajudam, com poesia que nos ajudam, com música que nos ajudam também a compreender esse papel tão importante no nosso crescimento e na nossa vida. E no mundo de hoje, a gente sabe que tanta coisa está mudando, evoluindo, melhorando, e a gente tem percebido uma coisa muito bonita com os pais das nossas crianças de agora. Os pais têm sido mais amorosos, mais presentes, mais afetivos. Mas é preciso a gente pensar que algumas características muito importantes dessa função paterna, que era muito clara até pouco tempo atrás, como a autoridade do pai, o não do pai, o corte do pai, talvez tenha ficado um pouco para trás. E quem sabe terá que ser resgatado. E o nosso convidado Max, que é pai, que é jornalista, que participa de um movimento que você vai com certeza falar daqui a pouquinho, vai poder nos explicar algumas coisas e sobre o que você pensa disso. Com prazer. Nós sabemos o quanto nosso relacionamento com nosso pai vai interferir beneficamente ou não na nossa vida futura. Problemas mal resolvidos com o nosso pai, com certeza serão projetados, por exemplo, no cônjuge. Se uma mulher tiver problemas mal resolvidos com o pai, coitado do marido. E há problemas, inclusive, que são refletidos na vida profissional, Max. Existe uma situação, um caso, que foi bem interessante, onde uma executiva não conseguia ir para uma reunião importante com a pessoa que estava acima dela. Ela entrava em síndrome do pânico e ela buscou tratamento para isso. Na terapia dela de processamento de traumas, ela lembrou de uma situação que ela era pequenininha. E ela quis agradar o pai encerando o carro, só que tinha areia no bendito do balde com água. Meu Deus. E riscou. Ela encheu de areia. Quando esse pai viu o carro riscado, saiu correndo atrás dela e ela fugiu para debaixo da cama. Então a imagem perturbadora dela, traumática, era o pai arrancando ela debaixo da cama e espancando ela. Nossa.
E era exatamente como ela via o chefe. Ela imaginava o chefe de 4 metros de altura e ela pequenininha. Então, ela precisou processar isso para dar conta da vida dela. Sim. Ziza, eu sei que você tem uma coisa linda agora para nos dizer. Ai, pra gente, nos olha, partilhar. eu devo dizer para vocês que esse assunto me mexe inteira, eu acho maravilhoso. Bem-vindo, Max. Muito Obrigado. obrigada por Obrigado. nos presentear. E eu trago para vocês um filme que eu sou, assim, admiradora, Em Busca da Felicidade. É o Will Smith, que estrela esse filme, ficou conhecido mundialmente. É a história de fatos reais sobre o Chris Gardner. É um vendedor de São Francisco que vive no limite da linha da pobreza. Sua mulher linda o abandona e ele tem que criar o seu filho Chris sozinho, com 5 anos de idade. E aí ele, na determinação dele, pelo benefício, pelo cuidado, pelo amor que ele tem pelo filho, ele constrói uma carreira brilhante, começando do, não é nem do nada, é do menos, antes do nada. Presta atenção, olha só isso. I met my father for the first time when I was 28 years old. When I had children, my children were going to know who their father was. Yeah. Chris Gardner was doing his best, We don't need two. We don't need one. Maybe next quarter. It's possible. but his best Hey! Wait! wasn't enough. Man, I got 2 questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh. Hey, I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back for Monday. Feed the meter. I need the rent. I can't wait anymore. I need you out of here in the morning. You gotta trust me, all right? I trust you. Because I'm getting a better job. Ooh, Let me see if I can find you an application for our internship. Did Mom leave because of me? Mom left because of Mom, and you didn't have anything to do with that. There's no salary. No. I was not aware of that. My circumstances have changed some. Dad, where are we going? I don't know. Last year, we had an intern score on 90% on the written exam. He wasn't chosen. It's not a simple pass-fail. You're not quitting on us yet, are you? Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. Jay says you're pretty determined. Where are you going? Go to the hospital! I'm in a competitive internship at Dean Witter. He said you're smart. This thing's impossible. I can do it. No, you can't. No one can. You're a good papa. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Não deixa de assistir, porque é uma história de amor fantástica, uma experiência única. É tão bom quando a gente consegue admirar alguém na sua determinação, na sua força de vontade. Tem cenas nesse filme que eu nunca mais vou esquecer e que sempre quando eu estou dando mole, fraquejando na vida, eu me lembro e me ajuda muito. É como se fosse uma vacina contra essa força que às vezes nos empurra para baixo. E especialmente para você que é pai. Esse programa é seu, inteiro seu hoje. Fica aí e a gente já volta. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir,
a beleza de amar como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. Estamos de volta com o programa Psicologia e Arte. Estamos com o nosso convidado, Max Cardoso. E eu fiquei pensando aqui, Max, já imaginou quando seu filhinho estiver grande e falar uma frase dessa para você? E se todo mundo no mundo, como é mesmo, Ziza? Se todos fossem iguais a você no mundo. Olha que maravilha. Que sonho, né? Já imaginou? Então Também. nos conta um pouquinho quem é você. Tá bom. Olá, Adriana, Ziza, Janina. Olá para quem nos assiste. Bom, eu sou casado há 5 anos com a Karen. Temos o nosso filho Miguel, que tem 2 anos e 3 meses, né, que é o primeiro, esperamos que venham mais. Né, e basicamente essa experiência de paternidade que todos nós temos dos nossos pais, né, a gente vai dividir alguma coisa aqui, mas a mensagem que eu procuro trazer aqui é de que a gente tem que ser pai a cada dia. Né. Nós frequentamos um movimento apostólico que chama Schanstedt, que nós somos da União de Famílias, que é justamente para casais, né, e os filhos, todos juntos. Há alguns movimentos que só o marido vai num determinado retiro, a esposa no outro, o filho no outro. Lá uma característica marcante é que todos juntos. Então nós temos casais lá com 4 filhos, 5 filhos, né? Então os nossos encontros tem lá 30 pessoas adultas, né? Lá 15 casais e outros tantos filhos, né? 40 filhos ou 30, somando todos, né? os cursos mais antigos. De filhos. É um momento de filhos, né? Não um evento de pais, né? Então, isso e a grande função é a santidade da família, mas passa, obviamente, pela maternidade e pela paternidade. Claro. E tem muito a ver com isso que a Adriana comentou agora na abertura do programa, com essa mudança, no bom sentido, da figura do pai. Agora falando só do pai, ultimamente, né, do pai que troca fralda, que participa de tudo, né, que leva o filho na escola, que divide a função da criação com a mãe, que é que é basicamente e bastante diferente daquele modelo cultural até, antigo, do pai provedor e a mãe dona de casa, né? Hoje todos trabalham e todos dividem as funções, e é importante até para a afetividade do filho, porque se isso fica só com a mãe, sobrecarrega a mãe e fica essa carência também da presença do pai, que é fundamental, que é importante, e você como psicólogo sabe disso, e todos nós temos essa experiência do nosso próprio pai, das pessoas que a gente convive, né? Então é importante que na família seja ali os 50-50, né? Não tem muito isso de ficar assim, claro que a psicologia feminina tem diferença da masculina, mas, como você sabe, mas só que é importante para o filho ter esse complemento, né? Daí o problema das mães solteiras, dos filhos que não conhecem os pais, e que são problemas que podem ser solucionados, né? E aí está Deus e tem a graça para ajudar também. Agora, do ponto de vista humano, seria ideal que todos tivessem ali a sua família bem resolvida, seu pai, sua mãe, dentro das imperfeições que todos têm, mas procurando crescer juntos dessa forma, né? É isso que a gente procura fazer, né? Com os nossos erros e tudo. Você falou dessa referência antiga e que talvez esteja se modificando cada vez mais. Conta pra gente um pouco como foi a sua referência de filho, da tua relação com o teu pai. O que teve de difícil, foi, como é que foi essa relação? Exato. Meu pai é falecido há 4 anos, morreu com 65 anos de idade. Era desse modelo antigo. Como é que é esse modelo, Max? Não, o modelo antigo que eu digo é no bom sentido. O pai provedor e a mãe dona de casa, ou minha mãe é professora, trabalhava. Tem mais a ver com a função social, com a exato. Nós somos função provedora do que com a relação com o filho, exato, é isso? Nós somos em 4 irmãos, eu sou o mais velho, tenho 3 irmãs.
E então é nesse modelo que ele Tá. constituiu, que também é dos meus tios, dos meus conhecidos, né? Que Sim. talvez os de vocês sejam assim Sim, também. sim. Então, nesse sentido, ele era médico, trabalhava o dia todo, plantão, aquelas coisas. Vi pouco na infância, isso, né? Porque justamente era aquela fase de ascensão profissional, que daí se joga na profissão e tal. Então, tem essa característica, que era uma característica comum também à época, né? Você percebe isso hoje. Assim, de negativo, que posso, assim, a princípio mencionar, mas que, graças a Deus, está extremamente superado e até por ocasião do falecimento dele, isso foi muito bem resolvido, foi porque ele teve um sério problema de alcoolismo durante toda a vida dele, desde muito jovem. Mas, apesar disso, ele era um médico brilhante, não sei nem como conseguia, sabe? Inteligentíssimo, sabe? E nos momentos de sobriedade, era espetacular, né? Mas, evidentemente, que isso, por exemplo, na relação, por exemplo, com Deus, travou muito, evidentemente, porque você fica escravo de uma situação que te impede de progredir. Tanto que ele próprio, até profissionalmente, podia ter crescido mais. Enfim, teve lá uma heroína, que foi minha mãe, que estava do lado ali, 40 anos casado, até que ele faleceu. E tanto que ele acabou falecendo relativamente novo, em decorrência das doenças adquiridas da doença. Até porque a minha avó, que é a mãe dele, tem 90 anos. Né? Mas Então, por que você é isso aí. falou, desculpa te cortar, mas por que você falou que isso atrapalhou muito em relação a Deus, ao Pai? Não, porque eu digo assim, porque é importante, agora também, e graças a Deus eu tive essa graça também de sempre estar militando na igreja, ter um apoio muito bom, porque eu vejo que isso poderia tê-lo ajudado, por exemplo. Em algumas vezes, ele poderia, algumas vezes internou-se e tal, mas justamente por esse motivo, quer dizer, uma vez até quando, eu disse certa vez que falei, ele tem Deus, né, mas Deus não o tem, né? Porque assim, sabe, porque você não, e isso vale para qualquer pessoa de hoje em dia, qualquer droga ou qualquer apego exagerado, que a pessoa está naquele apego, e então você pode até ter o terço e tal, mas se você não reza, se você não tem exatamente esse encontro pessoal, você não cresce espiritualmente. Sim. E aí você fica brilhante intelectualmente, até humanamente, mas espiritualmente fica manco, digamos assim, fica quem. E isso, claro que faz falta, principalmente uma mudança importante desse tipo, né? Mas apesar de tudo isso, você veja, é uma coisa muito bacana, porque deu para assim, até porque a família jamais se desuniu, você vê, né? Minha mãe ficou lá até o fim, né? O que muitas vezes até nem a própria igreja, em determinados casos graves, recomenda, né? Mas não havia casos graves. Agora, ela de fato suportou essa situação, que é uma situação difícil, muito mais para ela do que para nós, evidentemente. A vida toda. A vida toda. E isso é importante porque, inclusive, conforta os próprios filhos. O exemplo que você tem no próprio casamento, das dificuldades que um ou outro pode ter para você se manter firme ali. Até onde se saber vai, que tem, né? até onde se vai. E, principalmente, porque, até na questão profissional, que ele era um médico, assim, ele dizia assim, meio frustrado, porque ele não queria ser médico, né? Ele queria ser engenheiro hidráulico. Mas aí aquela coisa meio paternal antiga, que você fala do autoritarismo, ele era muito inteligente e tal, quase que impuseram que ele fosse o doutor da família, entendeu? Então, assim, isso era uma frustração que ele certamente carregava, mas virou um médico brilhante, que ele fez quase 12 mil partos na cidade do interior de onde a gente veio, todos os meus amigos nasceram quase pela mão dele, tá? As pessoas atendeu muita gente de graça, sabe? Era aquela coisa da medicina antiga, que né, não tinha muito plano de saúde, sabe? Aquela coisa de chegou lá, atende e tal, dentro de 5, 6 médicos se resolviam. Então, uma coisa romântica, mas assim, na época do falecimento dele, quer dizer, pesou muito mais, até nessa coisa de velório, desse lado positivo, quer dizer, as pessoas assim, tocadas da generosidade. Claro. Né? E é um grande legado que ficou também, né? Do problema de tomar o cuidado com essa questão, por exemplo, do álcool específica, né? E abro um parênteses para dizer que fui muito bem assessorado nisso, porque há um componente genético nisso. O pai dele morreu disso, o vô dele era alcoólatra, um irmão faleceu de alcoolismo. Então, quer dizer, é um médico, amigo da família, que até o tratou, e que é meu amigo até hoje, já quando eu tinha meus 17, 18 anos, falou, você não brinque com isso, que o teu gene não presta, entendeu? Então, graças a Deus, eu nem gosto, entendeu? Mas já alertou, porque é muito comum, assim como, infelizmente, é comum que mãe solteira acabe, a filha, de repente, também vira mãe solteira, isso é um dado que está por aí. Filhos de pais ou mães alcoólatras, a tendência também é que muitos se tornem.
né? Ou mulheres ou homens, não interessa. Ou até casam-se com cônjuges alcoólatras. É uma coisa meio complicada mesmo. Então você tem que, desde de tenra idade, ter um acompanhamento para ter isso aí. Sim. E graças a Deus, e também Mas essa foi uma coisa que você procurou, você procurou procurei, tive, até faço uma referência aqui, porque hoje a gente frequenta o movimento de Schanster, mas na juventude eu frequentei um bom tempo a prelazia do Opus Dei. Que maravilha. Tinham amigos que eram de lá e tal. E um capelão de lá, Padre Marcos Moscatelli, que está nativo aí, tá? Em São José dos Campos, se eu não me engano, ele está. Minha terra agora. E foi meu diretor espiritual, assim como de todos os meninos da época. E foi espetacular nesse sentido, assim, de manter o amor do pai, mas saber a hora na hora que deve ouvir, a hora que não deve ouvir, o momento em que a doença está presente, aí você não tem que ouvir, tem que ajudar, entendeu? Mas também sem que isso destruísse essa figura, né? E foi muito bom, porque é a coisa positiva. E aí você também cresce até espiritualmente, tá? Pode ajudar a família, pode ajudar os outros. Claro. Então foi uma coisa muito boa. E fica de legado essa grande generosidade, esse desapego, essa simplicidade, porque ele era um menino pobre, que daí se foi bem sucedido e tal, ajudou a família toda, os irmãos e tal. Então, assim, é uma coisa bacana, porque não fosse isso, seria muito mais. Mas, apesar disso, cumpriu a sua função, sem dúvida alguma, sabe? Porque legou não só para os filhos, mas para toda a família em si. Essa ideia da superação, da generosidade, do desapego, da simplicidade. Né? Que desafiador, meu Deus, porque a gente escuta assim com simplicidade, mas é uma vida inteira que você, olhando para você, eu fico imaginando que tem atrás, assim, para admirar mesmo também a decisão, né? Mas é que o importante também é uma grande dica, que eu aprendi lá com o velho Padre Marcos, lá dos tempos antigos. É enfrentar as coisas. É admirável. Porque até eu discutia com o Adriano um pouco antes da gente entrar no ar aqui, porque vamos falar do tema, né? Não vamos tocar no assunto. E hoje em dia também é um assunto absolutamente aberto. E não tem... Mas assim, mesmo na época em que ele conviveu muito com a doença, era uma espécie de tabu. Né? Eu vindo para cá, eu estava fazendo uma conta no hospital lá do interior, não vou citar a cidade e tal, havia uns 5 ou 6 médicos. Eu acho que só tinham 2 que não eram alcoólatras. Só 2. Porque a pressão era muito... Sim, aí tem a desculpa da pressão, e eu acho que não tem ninguém vivo hoje. Nossa. Sabe? E eram brilhantes, entende? Todos eles. Mas veja como eram, mas também todos de famílias, assim, pobres, com pais também complicados e tal. E aí também essa questão da paternidade, do pai para o filho. O pai dele foi assim. O pai dele morreu com 50 e poucos anos, eu não conheci meu avô, entendeu? Então, veja, então as coisas vão se repetindo. Então, chega um determinado momento... E aí entra a graça de Deus também, porque senão você não... Ninguém é mágico, graça, né? Então, que coloca as pessoas certas para dizer. Chegou alguém, como esse médico, amigo da família, e falou, olha, você que é o mais velho, que tem todas as irmãs e tal, você vai cortar esse negócio, entendeu? Porque alguém vai ter que cortar isso. Porque tem o bisavô, tem o avô, alguém, se não cortar, vai ter o teu filho, vai ter o filho do teu filho, e não vai ter fim. E vai ser uma... Então, não custa cortar. E Deus dá essa graça e você... Sabe? Então, é muito bom. Bom, assim. mas agora eu que estou te cortando um pouquinho, né? Nós vamos agora para um intervalo, mas vamos deixar aqui como finalzinho do bloco, isso que você me disse, meu pai cumpriu a função dele. Então, nós vamos resgatar um pouquinho depois ainda sobre essa função que a gente precisa trazer lá de trás mesmo para os nossos dias. Daqui a pouquinho, 1 minutinho. Estamos de volta com o programa Psicologia e Arte na Rede Evangelizar de Comunicação, hoje com o tema paternidade. E precisamos falar o quanto os nossos traumas com os nossos pais podem bloquear, inclusive, as lembranças positivas que temos deles. E pode, inclusive, haver uma distorção da imagem verdadeira que tenho do meu pai. Isso não é uma questão só psicológica, não. Há estudos que mostram que é uma questão também neuroquímica do cérebro, como se o cérebro bloqueasse essas memórias. Eu gostaria agora de partilhar com a Ziza, com o nosso convidado Max, um exemplo de um menino chamado Ítalo, onde numa determinada situação, que a mãe morre,
atropelada por um ônibus. Ele teve uma profunda mágoa do pai, porque a última imagem que ele tinha dessa mãe era do dia anterior à morte, quando essa mãe tinha lavado todas as roupas de cama, que tinham sido sujas pelo pai, que tinha uma bolsa de colostomia, envolvido com drogas, jogou todas as fezes naquelas roupas. Então, a imagem que o Ítalo tinha era dela olhando para o vazio, e sabe Deus sentindo o que por aquele marido. A partir de então, esse menino não conseguia mais perdoar esse pai e entrou num processo depressivo muito grande. E foi lindo porque no decorrer do processo dele, ele começou a lembrar das cenas positivas. Então, ele lembrava de cenas do tipo, puxa, eu estou lembrando do meu pai fazendo a casinha de cachorro comigo. Estou lembrando do meu pai me levando para o zoológico. Aliás, meu pai nunca me bateu, quem me batia era minha mãe. E aí é bonito porque ele começa a entender esse pai. E diz que o pai tinha feridas na perna porque era espancado pelo vô. E aquele menino, tão menino, começou a entender, puxa, talvez é por isso que meu pai seja assim. E aí ele termina a sessão dizendo, eu acho que eu posso perdoar meu pai, não é? Eu acho que a minha mãe, que é tão boa, já perdoou ele lá do céu, então eu acho que eu posso. Acho que eu sinto pena do meu pai, que hoje é um morador de rua. Ziza, conta teu conto, que tem a ver com isso. É importantíssimo a gente te escutar e entender que detalhes da vida podem se tornar uma pedra gigante no nosso caminho e não deixar a gente andar, né? Uma pedra no sapato que pode deixar a gente mais forte, pode virar só uma pedra e não uma capacidade de andar. Então, eu deixo para vocês hoje um conto interessantíssimo e dentro desse conto tem uma frase muito boa. O conto é da Catherine Mansfield e esse conto se chama As Filhas do Falecido Coronel. E é uma frase nesse conto que diz assim, é extremamente mais difícil matar um fantasma do que uma realidade. Duas mulheres que viveram tanto tempo com medo do pai que não conseguem se livrar desses medos mesmo depois da morte do pai. O pai continua muito vivo e trazendo lembranças que bloqueiam muito mais as iniciativas, as ações, as escolhas do que quando ele estava vivo. É um conto interessante para a gente conhecer os nossos fantasmas, para a gente se dar conta de que a gente tem esses fantasmas, que temos eles e a gente esconde até da gente mesmo. Então, é um pouquinho disso também que a Adriana está contando para a gente da história do Ítalo, né? Isso. Da história do Ítalo. E está aí exposto um pouquinho no conto As Filhas do Falecido Coronel, para você poder conferir e conhecer essa autora fantástica, Catherine Mansfield. Pois é, Max, nós estávamos falando sobre esses fantasmas, né? As histórias mal resolvidas. E eu sei que você passou por um processo também terapêutico, onde você teve que resgatar algumas coisas e talvez entender um pouco esse pai de uma forma mais real e não tão distorcida ou não como um fantasma. Não só com as memórias, né? Mas com a realidade. Como foi para você? O que mudou nisso? Tem muito a ver com o que a gente estava tratando agora, que é de você conseguir verificar esse aspecto positivo, que é muito mais abundante do que o negativo, porque independente da gravidade ou não da questão, o negativo tem em todo lugar, né? Marca, parece que aumenta de tamanho. Né? Então é importante também esse modo de ver as coisas, né? De você entender. Por isso que eu digo que a fé é muito importante também, porque você tem que entender, né? Quer dizer, se qualquer um pode ter o perdão no confessionário, por que você não vai perdoar né? Então, quer dizer, é isso que é importante. Então, como dizia esse sacerdote que eu citei anteriormente, o Padre Marcos, a Deus perdoa tudo, a natureza não perdoa. Porque a natureza é mais crua, né? Se você fica violentando lá o seu fígado, por exemplo, a vida inteira, você parou de beber, tudo bem. Mas você pode desenvolver uma doença depois, porque você já violentou ele, não vai voltar atrás. Mas Deus te perdoa dos erros que você cometeu por causa daquilo. Então, nesse sentido, quer dizer, você percebe que tudo tem solução.
né? Não tem, né? E a própria morte tem solução desde que você salve a alma, né? Para gente que acredita e tal, você sabe disso. Então, o importante é isso, né? É tentar verificar esse aspecto positivo, não só por uma questão de autoajuda, né? Mas assim, como uma questão madura, né? De que dá para construir em cima disso, de que às vezes questões pequenas, como lá, um pai autoritário, tá cheio por aí também, que obriga o filho a fazer determinado curso, fazer isso, fazer aquilo, está cheio, né? Ainda tem isso hoje. Então, você vê, é uma coisa menor, mas que também pode ter um estrago grande se a pessoa não souber também lidar com isso, né? De saber que chega um momento que é importante contestar, quer dizer, em determinado momento você em questões de honra, moral e fé, você tem todo o direito de contestar, né? Eu venho de uma geração de pais, a gente fala culturalmente aí né, antiga, mas que no interior lá, os meninos lá com 18 anos, né, que era na época, tinha pais que levam o menino para ter a primeira relação no prostíbulo. Você vê, isso é uma situação que o filho não apenas tem o direito, como tem o dever de contestar o pai, porque está fazendo algo errado, entendeu? Não deve fazer isso, né? E está por machismo, mas está errado. Então, nesse sentido, é importante ter essa visão de que, né, as coisas têm solução, né? Mas você tem que enfrentar. O problema não dá para ficar nessa passividade. Mas né? quando você diz, a gente tem que enfrentar, com certeza, nessa sua relação amistosa com tantas outras famílias no movimento em que você participa, deve existir um diálogo sobre situações em que são difíceis de enfrentar. Sem dúvida. Como é que é esse diálogo? Vocês se ajudam entre si Sem dúvida. digamos, nesse papel tão específico paterno? Sem dúvida, até porque, você vê, no nosso grupo específico lá, nós somos em 9 casais. Né? Então, os filhos, você vê, o Miguel tem 2 anos, mas tem outros amigos que têm filhos de 3 meses, né? O nosso compadre, o Alexandre, que é padrinho do Miguel, inclusive, tem 3 filhos e tem um filho temporão. Né? Quer dizer, tem 2 filhos já, um adolescentes, um já quase adulto, e tem né, o João Paulo, que é quase da idade do Miguel. Então, é uma outra relação de como é que, né, tem um filho namorando, uma filha quase adolescente e tem um na fralda, entendeu? Então, como é que concilia isso, né? E isso é importante, e a gente troca essas experiências, porque não tem solução mágica, né? Outro casal lá não teve possibilidade de conceber, teve um problema de infecundidade e adotou 2 crianças, entendeu? Então, é muito bacana crescer com eles, sabe, acompanhar esse desenvolvimento com filhos adotivos. Então, quer dizer, cada qual do seu modo, com filhos de idades diferentes, situações diferentes, situações econômicas diferentes, profissionais muito diferentes, um ou outro às vezes vai embora, né? Teve um casal, um amigo nosso, que foi para a Colômbia há um tempo atrás, por uma questão de emprego. Então, desligou-se momentaneamente, fisicamente do grupo, mas está lá participando. Então, quer dizer, são situações de desafios. Como é que vai ser a adaptação da criança lá na língua espanhola, no colégio diferente. Tá? Então, e essa troca de experiência é rica. E isso que é bacana na união de famílias, porque o que acontece? Tem essa questão humana, que é a troca de experiências que por si só ajuda. Mas o elo que liga é a vida diária de fé, a prática da doutrina da igreja diária, né? Então, assim, as crianças vão à missa desde cedo, com todo mundo, mesmo que faça barulho, para acostumar, para ver o pai rezando, para ver a mãe rezando, para ver que tem o pai terreno, mas tem um pai do céu, que é quem rege tudo. Então, que tem a mãe terreno e tem a mãe do céu. Então, e isso é importante porque você adquire forças daí de onde não tem. E o que é isso? Aí é a graça que atua. Mas você tem que estar aberto à ação dela, né? Então, isso é que eu acho que é a pedra de toque dele. Por isso que, né, no nosso caso, a gente se acha vocacionado para isso. Por quê? Porque a família toda junta facilita muito. Tem tantos movimentos muito bons na igreja, mas um é só de solteiros, um é só né, cada um num lado. Então, e todos juntos, isso ajuda muito na criação do filho. Porque o filho, de fato, todos vão ter seus defeitos, mas ele cresce nessa boa harmonia. E quando os problemas surgem, você sabe onde correr para socorrer. Né? Bom, eu vou dividir um pouquinho com vocês, aproveitando seu testemunho de pai, eu canto um pouquinho meu testemunho de filha. Essa foi uma canção que eu compus para o meu pai. Vamos lá. Lembra do nosso lar, da festa e do perdão, você inteiro e feliz, eu rolava
como te esquecer? Tão frágil e meu herói, te ver sair pra não voltar, nem sei como explicar. Não quero mais te ver chorar, eu só preciso te dizer que sozinha e sem você eu tive medo. Pai, sempre haverá um lugar, eu estarei a te esperar. Você sempre foi meu herói, você me faz falta. Pai, sempre haverá um lugar, eu estarei a te esperar. Você sempre foi meu herói, você me faz falta. A vida amadureceu nas coisas que eu perdi. O teu lugar ficou tão só, mas eu nunca desisti. Na esperança vou, um dia a gente se vê. Deus sempre vem me visitar, pra saudade consolar. Não quero mais me ver chorar, eu só preciso te dizer que sozinha e sem você eu tive medo. Pai, sempre haverá um lugar, eu estarei a te esperar. Você sempre foi meu herói, você me faz falta. Pai, sempre haverá um lugar, eu estarei a te esperar. Você sempre foi meu herói, você me faz falta. Um beijo pro meu pai, de toda a saudade que eu tenho. Você aparece, viu, seu Alan? Aparece. A gente já volta. Fica aí, não sai daí não. Estamos de volta com o programa Psicologia e Arte na Rede Evangelizar de Comunicação com o tema paternidade. E nós somos às ruas perguntar para as pessoas qual é a importância do pai na vida de cada uma. Vejam só o que nós encontramos. Olá, Adriana. Olá, Ziza. Estamos em uma época de muitas homenagens merecidas aos nossos pais. Por isso, nós viemos às ruas para saber das pessoas o que essa figura tão importante no ambiente familiar significa para cada um. Nós que somos pais temos que ser o exemplo dos filhos. A figura do pai é demonstrar ao filho ele seguir o seu exemplo. Então, para mim é muito importante saber que tenho 2 filhos e que eles podem olhar para mim e refletir na vida deles. Significa tudo para mim. Meu pai é meu herói. Eu amo muito ele, acho que é isso. Pai é uma palavra de conforto para mim. Quando seu pai foi importante na sua vida? Sempre, a vida inteira, né? Meu pai é tudo para mim, meu pai, minha mãe, todo mundo. Você quer aproveitar para desejar um feliz Dia dos Pais para ele? Que ele tenha um ótimo Dia dos Pais, com muita saúde e paz para todos nós, todos os pais, né? Muito feliz por ser um pai.
Você tem quantos filhos? Eu tenho 3. Como que é isso na sua vida? Muito chocante. Ai, eu amo ele, né? O quanto ele é importante pra você? Muito. Quer dar um abraço nele agora? Muito bem, o que você diria para o seu pai se estivesse nessa câmera? Max, o que você diria para o seu pai? Diria primeiro saudade e depois que eu espero seguir os bons exemplos dele naquilo que foi de positivo que nós tivemos. Uau, É isso aí. Max. Eu queria muito que você contasse um pouquinho, agora você, enquanto pai desse menininho de 2 aninhos. Porque nós falamos muito do Max hoje enquanto filho. Max filho, né? Não, eu ainda sou um pai novo, de certa forma, né? Está Com conseguindo 2 anos, exercer a tal da autoridade, que é importante a gente resgatar dos nossos pais e com a trazer para dificuldade agora? de sempre, mas sim, porque com 2 anos já é difícil até para fazer dormir, né? No quarto e tal, porque agora está nesse processo de dormir sozinho, né? Mas, aí você exerce a função paterna. Exatamente, Agora! Então, mas é uma construção diária, né? Então, e principalmente quando é pequenininho, né? Cada dia, cada mês muda tudo. E então é uma coisa bacana com a Karen e tal, para construir essa convivência e tal. Então, por enquanto, é o que a gente tá levando. É uma coisa muito do dia a dia, né? Cada dia diferente do outro, mas de estar presente o tempo todo, né? E você sabe Isso é o quanto importante. os nãos que o pai vai colocar, os limites que ele vai colocar, os 2 aninhos sim, vão ser importantes lá no futuro, quando você tiver que dizer para ele, não vai usar droga, Exato, ou não vai fazer tal situação. Né? Não, exato. Não, e até a colinha que eu trouxe aqui para o programa, que é esse livrinho aqui, às segundas-feiras ao anoitecer, que é do padre José Kentenich, que é o fundador do movimento de Schanster. São palestras que ele fez na época que esteve nos Estados Unidos para as famílias. Então, fala basicamente do amor conjugal. São uma série, são 20 tomos sobre esse assunto. E em alguns deles, e é esse que eu trago aqui, é um deles que chama Ser Livre para se relacionar com Deus. Ele menciona que isso ele escreveu em 1950, isso aqui é de 64, mas é de 55 a 64, 61 esse aqui. Ele menciona que a tragédia do mundo, que naquela época estava todo, né, hoje ainda está um pouco assim, todo em rebuliço e tal, pior. é a tragédia do pai, porque a figura paterna foi muito desvalorizada. Então, a princípio, lá quando, séculos atrás, o pai estava com a mãe junto ali na lavoura, naquela coisa antiga. Depois veio a Revolução Industrial, então ele foi trabalhar. Depois veio a guerra, ele morreu e as mães ficaram viúvas, tantas. Ele viveu na época das guerras, né, o padre Kentenich. Ele próprio não teve pai, né, filho de mãe solteira. Então, o que acontece? E agora no mundo moderno todos trabalham, e a mulher também. Então, o que acontece? Essa autoridade paterna que existia antigamente se perdeu com o tempo. Por quê? Porque ele passou a ter desafios. O feminismo, num certo sentido. Hoje em dia, as mídias, né? Quer dizer, um pai fala uma coisa, mas na escola é outra, na rua é outra, na internet é outra. Então, quer dizer, a competição é muito grande. E o diagnóstico dele, para a gente ser bem objetivo, é o seguinte, que muitos dos problemas que a sociedade como um todo enfrenta vem dessa desmoralização ou dessa quebra da figura paterna na família, da figura do pai, né? Porque a mãe tem a sua importância inegável e o pai também, né? Para que ele dê essa direção, porque justamente isso é que gera esse caos em que a gente vive. E ele propõe o quê? Um homem novo, que é o quê? Esse homem que procure exercer a sua função de pai, se for no casamento, ou se for sacerdote, que seja um pai para os seus fiéis que vão ser atendidos, mas que exerça, o homem, né, exerça essa autoridade paterna, essa função de pai. E a partir daí, o mundo melhora. Mas o irônico, para encerrar, é que como ele próprio não conheceu o seu próprio pai, né, filho de mãe solteira, ele dizia que, apesar disso, é possível você já se conectar de alguma forma, claro, com a ajuda de pessoas boas ao lado, com o Pai Celestial. Porque uma frase emblemática que ele tem é que o Pai terreno tem que ser uma imagem aqui do Pai Celestial. Porque a criança vai ter que, para aprender a rezar, para aprender a respeitar um Pai eterno, seria fundamental que ela tivesse um pai humano, um pai terreno, que
que fosse também de virtude, que fosse afetivo, Sim. que fosse carinhoso, que fosse um reflexo, mesmo que imperfeito, claro, daquele pai com P maiúsculo. Mas mesmo quando não tem isso, dá para conseguir chegar lá em cima. Mas é essa grande mensagem dele que eu acho importante para o mundo, de uma forma geral, que é o resgate da figura paterna. Né, da importância do pai que você falou, troca a fralda, que dá mamar, que acorda de noite. E não só isso, mas que participa até a maturidade do filho, para que aí sim ele esteja pronto para exercer a sua vocação, para aquilo que ele foi criado. Ótimo. Eu gostaria, para podermos encerrar esse programa, às vezes a gente pensa, quem vem para quem? Será que o pai veio para a gente? Ou será que a gente veio para o pai? Pensa qual é a tua missão, Ziza, na vida do seu pai. Max, pensa qual foi a tua missão na vida do seu pai. E qual é a missão do seu filho na sua vida. Foi lindo o programa de hoje. Agradecemos imensamente, Max, pela tua partilha. Muito obrigada, principalmente Max. por ter se derramado e se mostrado enquanto filho. Sim. Com todas as dificuldades reais que Poxa. o mundo nos coloca, que as famílias nos colocam. Não, que bom. E deixo a dica das leituras Claro. do Sim, as Padre leituras Kentenich, deles são fantásticas. para construir essa paternidade. Max, muito obrigada por essa mescla tão admirável de humildade e coragem. Deus te abençoe muito. Amém. Como pai, como filho, Obrigado pelo convite. como homem. Vamos cantar mais um pouquinho? Por favor. Cantar a família. Meu pai me disse que a vida não tem nada de marcada e que o destino não é nada levando a gente na vida. E toda vez que eu paro e olho para este velho companheiro, vejo quem deu para estas paredes essa cara de família. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama. Tô tão triste e quero falar-te. Fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra essas coisas. Ter um lar é um tesouro. Minha mãe me disse umas coisas sobre os ódios no meu peito. Disse que o ódio que se guarda vai matando só quem sente. Minha mãe juntou as minhas mãos ainda quando eram pequenas e me falou que tinha um Deus que era um tal Papai do céu. E era pai. Deixa eu ver a mão machucada, te levanta, deixa essa cama. Tô tão triste e quero falar-te. Fica calmo, filho, não chora. E não sabem dar valor pra essas coisas. Ter um lar é um tesouro.